que você acha, Jones? Eu acho que É um tema bem sensível, né? eu acho que o Eduardo Bolsonaro deveria ser preso imediatamente, veja. Qual a visão de vocês? Porque pra mim, assim, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Pra mim, claramente é política. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos. E até então, a minha opinião, e eu falei isso na minha rede social, é que eu acho que isso foi um tiro no pé. Porque, no curto prazo, prejudica muito os brasileiros, Sim. o tarifaço. Independente se o cara é direita ou esquerda, a gente vai ter muitas indústrias Mais gasto. perdendo pedidos, muitas pessoas tendo que ser demitidas, e a gente também tem até a inflação sendo pressionada, né? Então, no curto prazo, pro Bolsonaro eu achei que ficou feio, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? E se vocês acham que o Trump tá sendo uma marionete, teoricamente, ou manipulado pelo Bolsonaro. Não, eu acho que em primeiro lugar é o Bolsonaro que está sendo usado como boneco de ventríloco, né? Acho que a principal questão de interesse do Donald Trump com essa questão do tarifaço está principalmente relacionada aos marcos regulatórios sobre as Big Techs. Então, naquela carta que ele envia ao Lula, né, que publicizou essa questão, ele faz essa crítica sobre o desvio de interesses das corporações americanas e que o governo brasileiro estaria ali pronto para poder regulamentar. Com a regulamentação das Big Techs, isso significa também uma diferenciação de como esse capital vai estar circulando, de como ele vai ser valorizado, de como ele vai estar ali mediado nessa relação. Mas o tarifaço ele acabou servindo muito bem para poder escancarar na realidade o quanto que os setores da direita no Brasil são setores que não estão com nenhum tipo de preocupação em absoluto com as condições concretas e objetivas do povo trabalhador brasileiro. É isso, serviu ali porque a gente viu grandes personalidades, né, como Nicolas Ferreira, o Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, defendendo, num primeiro momento, as medidas de tarifaço do Trump, para poder dizer, olha aí, se a gente não atender às demandas do cliente, o cliente pode ir embora. E a realidade é que hoje, os Estados Unidos têm uma participação no mercado de exportação brasileiro que corresponde a 12% das exportações totais. Em 2001, esse número era de 24%. Ou seja, a participação da economia brasileira nesse processo com os Estados Unidos diminuiu ao longo desses últimos 20 anos, trocando um protagonismo, principalmente pelo protagonismo chinês, que compra 3 produtos principalmente do Brasil: petróleo cru, minério de ferro e soja. Então, no momento em que esse tarifaço saiu e que isso mostrou, né, como a família Bolsonaro é uma família que está preocupada em garantir a liberdade dos seus iguais, né, garantir ali a liberdade familiar, entregando o Brasil de bandeja, né, colocando ali, ó, a gente vai evitar o tarifaço se rolar uma anistia. Isso foi dito, isso foi falado. Isso não é uma conspiração da minha cabeça, da cabeça do Jones, isso foi Política, dito por essas pessoas, né? Eu acho que isso deixa muito claro o quanto não existe preocupação com um patriotismo, né? Esse patriotismo que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, eu acho que é principalmente isso. Se mostrou que esses setores não têm nenhum compromisso. E aí, por outro lado, esses setores da direita, que alguns tentam colocar como direita enfim, iluminada, uma direita que não é bolsonarista, portanto é dialogável e tal. Direita moderada. E a direita moderada, né? O velho mito da direita moderada, mostrou-se que no primeiro momento eles fecharam com o Trump e depois recuaram porque viram que pegou mal. Especialmente aqui em São Paulo, no caso do governador Tarcísio de Freitas, em que São Paulo exporta para aquela região laranja, açúcar, café, que são bases fundamentais da burguesia paulista, da burguesia do agronegócio paulista, e que agora está pressionando para que essas tarifas, para que se faça uma movimentação no Itamaraty, para que você tenha uma resposta. E aí que é interessante, porque essa resposta não é uma resposta visando o bem do povo brasileiro. Eles estão exigindo uma resposta porque eles estão ferrados. Que o agro vai se prejudicar, Porque etc. de alguma maneira eles vão se prejudicar. E aí seria uma grande oportunidade do governo federal, por exemplo, em pegar esses montantes que não seriam exportados e fazer uma compra de bens públicos para poder reabastecer a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para poder fazer com que o preço do café, por exemplo, caia no mercado interno brasileiro. Hoje, a maior parte do café que é exportado do Brasil para os Estados Unidos é o café de maior qualidade. E aí o que sobra aqui é o café que é extra torrado, que é super caro e que tem várias questões que encarecem esse acesso. Então, acho que o tarifaço ele serviu para poder mostrar essa hipocrisia da direita mesmo, né? Acho que para poder mostrar que essa defesa dos símbolos nacionais, da bandeira, do povo brasileiro em abstrato, não existe. Porque eles estão jogando com o destino do povo trabalhador e sem nenhum tipo de preocupação em relação a isso. E agora é fazer análise, né, de como que isso pode ser transformado num combustível político, né, para poder fazer um avanço, né, fazer uma contraposição
ao ataque que os Estados Unidos estão fazendo à soberania brasileira. Porque fundamentalmente é isso que está em jogo, né? Onde já se viu você ver um país... Imagina se fosse, por exemplo, a China questionando um processo jurídico que acontece dentro do Brasil. O Jornal Nacional ia estar, sim, apertando o botão do alerta vermelho, né? Ia estar apertando ali o botão do apocalipse. Por que isso não agora está acontecendo dessa maneira? Porque pegou os setores da burguesia. Então a burguesia quer uma resolução do problema, mas não porque assim vai se resolver o problema do abastecimento ou o problema do encarecimento dos produtos, mas porque isso significa, objetivamente, uma perda desse mercado. O que você acha, Jones? Eu acho que É um tema bem sensível, né? eu acho que o Eduardo Bolsonaro deveria ser preso imediatamente. Veja, a gente poderia fazer um experimento de imaginação sociológica se fosse um deputado da Assembleia Nacional do Povo da China que fosse para os Estados Unidos e cobrasse uma intervenção direta dos Estados Unidos nos assuntos chineses. Esse deputado, vice-versa, fosse o contrário também, viu? Um deputado um congressista dos Estados Unidos fosse para a China e operar junto ao governo Xi Jinping uma interferência nos assuntos internos dos Estados Unidos, ele seria preso em ambos os países com fortíssimas chances de ser fuzilado, né? Ser condenado à pena de morte, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na China. Então, acho que a primeira coisa, eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele é um criminoso quanto mais, né? Ele é uma figura que trabalha para impor sanções econômicas ao Brasil, que vai ter um impacto gigantesco na economia nacional, impacto na geração de emprego, impacto em cadeias produtivas, impacto no preço de várias mercadorias. É uma figura que, inclusive, aproveita do papel de deputado para operar a sua política, abandonando na prática, né, o cargo de deputado federal, já deveria ter sido cassado. Então você vê, o Glauber Braga está sofrendo uma perseguição implacável na Câmara dos Deputados, começa de ser cassado, porque se defendeu de um provocador do MBL que ficava perseguindo ele. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há meses, já abandonou o cargo e está tramando contra o Brasil, e não foi cassado ainda, né? E a coisa se agrava ainda mais com o que aconteceu hoje, né? O governo dos Estados Unidos soltou um relatório em que cobram uma série de questões, né? Atacam uma série de questões da soberania nacional brasileira. Dentre elas, faz um ataque ao PIX. Esse ataque ao PIX, ele diz respeito a um aspecto fundamental, que é o PIX, ele se generalizou como meio de pagamento no Brasil, todo mundo usa o PIX, só que muito mais do que o uso do PIX, o PIX é também um elemento gerador de dados, né? Então, a partir dali, você sabe que horas as pessoas estão comprando, o que estão comprando, os fluxos de renda e por aí vai. E aí, numa economia digitalizada, o controle, a gestão, o processamento de dados é algo muito importante, né? Então, qualquer pessoa daria vida, qualquer grande empresa daria vida por ter controle sobre esses dados de movimentação no PIX. Como tem um órgão público que é o Banco Central que gere isso. Então, o Trump está ameaçando o PIX brasileiro, e o Eduardo Bolsonaro ele estava comemorando, né? Não só o Eduardo Bolsonaro, como o Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas, o Nicolas Ferreira, estavam todos comemorando a posse do Trump, com um bonezinho lá, Make America Great Again e tal, e quando foi anunciado o tarifaço, na prática deram um apoio a isso, né? Colocando a culpa no Lula. E assim, eu tenho zero simpatia pelo Lula. Mas nesse caso específico, o Lula é o presidente da República que está até lidando bem, do ponto de vista dos limites dele, com uma potência estrangeira ameaçando o Brasil, né? Uhum. Eu, no lugar do Lula, teria iniciado um movimento nacional de defesa da soberania nacional brasileira e cobraria sim, dentro da minha função de chefe de Estado, a prisão de todos os Bolsonaros. Porque o que essa quadrilha, porque é disso que se trata, está fazendo no Brasil é algo impensável. Eu pedi para vários amigos meus que entendem mais de história brasileira do que eu, se existe um outro precedente na história. Porque já teve momentos que os Estados Unidos interferiram diretamente, em vários momentos, aliás, na política brasileira, e outras figuras, como Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, pediu um golpe de Estado
a intervenção dos Estados Unidos para derrubar o governo Goulart nos anos 60. Mas, do ponto de vista de um grupo político solicitar e declarar apoio a um tarifaço ao Brasil feito pelos Estados Unidos, eu acho que isso é inédito. Eu estou pesquisando isso para ver se existe algum precedente histórico. Então, assim, é um negócio criminoso. É um negócio que deveria estar todo mundo preso, jogado a chave fora. E aí, nessa parte, o abolicionismo penal fica um pouquinho de lado. Porque, assim, é um crime de lesa pátria inacreditável. E, inclusive, eu respondo a tua pergunta, Carol. Não teve nada de útil no governo Bolsonaro. Assim, absolutamente nada. Aquilo foi uma tragédia completa do começo ao fim. E que é inacreditável que a gente passou, porque do ponto de vista do desmonte do SUS, do sistema de vacinação, do negacionismo da pandemia, do ataque às universidades públicas, do ataque ao IBAMA, do ataque ao ICMBio, do ataque à FUNAI e tal, o Bolsonaro ele operou basicamente tal qual o Milei como um projeto de destruição nacional, né? Então destrói tudo que aparece pelo caminho, privatiza tudo que vê pelo caminho. Só pra ter uma ideia do que é que significa, o Bolsonaro, ele pegou a única refinaria do norte do Brasil, a Isaac Sabá. Então, o norte do Brasil só tem uma refinaria, que fica em Amazonas, lá em Manaus. E aí ele privatizou a Isaac Sabá, né, para um grupo Atem, que é um dos grupos mais poderosos economicamente lá do Amazonas. Aí o grupo Atem é um grupo importador também de combustível. Sabe o que é que o grupo Atem tá fazendo? Ele opera a capacidade de refino da Isaac Sabá abaixo, né? E aí importa combustível porque é mais lucrativo importar combustível do que refinar. E aí eles controlam a única refinaria que era pública e controlam a importação de combustível. Consequência prática, Manaus, que é o Amazonas, né, que é um dos estados com um dos menores IDHs do Brasil, com a renda per capita ridícula se comparado, por exemplo, com São Paulo, paga um dos maiores combustíveis do Brasil. Bolsonaro entregou uma refinaria que era a única do norte do Brasil. Então hoje a Petrobras baixa o preço do combustível, isso vale para todas as regiões do Brasil, menos para o norte do Brasil, porque a única refinaria que tem lá foi privatizada. Então não tem nada de útil não. E aí eu reforço, o Bolsonaro e quadrilha deveriam ser presos. Presos, porque o que a gente tá vendo é a beira de inacreditável. E aí as pessoas precisam saber, todo mundo tem que saber, todo mundo que é comerciante, todo mundo que é trabalhador informal, todo mundo que faz seu corre, precisa saber que a família Bolsonaro é cúmplice do governo Trump para atacar o Pix brasileiro, porque eles querem que os dados brasileiros e as movimentações bancárias não fiquem com um órgão público como o Banco Central, mas passe para a mão do Mastercard, do Visa, ou do WhatsApp Play, ou do Google Play. Inclusive foi lançado esses dias. Exatamente. Esses meios de pagamento em que eles controlam os dados, né? Em última instância, para além disso, do mercado de pagamento, tem um elemento de dados aqui, né? O grande ressentimento deles é que no mercado de mais de 200 milhões de habitantes, eles não estão controlando esses dados de movimentação financeira.